Olá, amante do terror. Há uma história que diz que antes da era tecnológica, antes da era medieval, antes de existir vida, antes até do Big Bang, existia um lugar onde não havia caos, nem guerra. O mal não fora inventado ainda. Chamam esse lugar de Nespérdia. O povo que vivia nesse lugar era chamado de Nesperdiano, e assim como quase todo ser que vive desde o início dos tempos, eles eram deuses, todos de coração puro, pois sentimentos ruins nunca aconteciam, nem mesmo na morte. Todos eles viviam e morriam felizes. Era um lugar monárquico, onde eles eram comandados por dois deuses maiores, como se fossem um rei e uma rainha. E um dia, esses deuses resolveram ter filhos. Um deles se chamava Amdaigar, o mais velho, e o outro Zalgaroth, o mais novo. Amdaigar nasceu lindamente, um ser radiante que espalhava a bondade e a beleza por onde passava. Os cidadãos ficaram maravilhados com a sua pureza. Já o seu irmão não teve essa mesma sorte. Ele nasceu sem luz. Seu corpo tinha um tom avermelhado e obscuro. E ao contrário de seu irmão, quando os cidadãos olhavam para ele, só conseguiam sentir desprezo e angústia. Zalgaroth causava sentimentos ruins. Os deuses não sabiam o que tinha acontecido de errado, mas aquilo não parecia um ser de bondade. Parecia que havia nascido o primeiro deus que iria causar a discórdia. Com medo, decepção e pressão popular dos cidadãos de Nespérdia, Zalgaroth foi trancafiado na masmorra do castelo. Ele era visto como mau desde as primeiras horas de vida, e agora sendo condenado por simplesmente existir. E ele não entendia o porquê, mas entendia que era uma injustiça e o seu ódio ia ficando cada vez maior. E a gota da água foi quando seu irmão se tornou governante. Amdaigar então assumiu o posto, enquanto Zalgaroth permanecia trancado dentro daquele buraco. Foi quando ele começou um projeto misterioso, mas falhava toda vez em seus experimentos. Amdaigar era o único que não aceitava que Zalgaroth ficasse preso, mas não podia fazer nada, pois isso poderia virar um caos. Então a única coisa que podia fazer era visitá-lo de vez em quando. Ele não se importava quanto ao projeto de seu irmão, pois ele o via falhando de novo e de novo. Então imaginava que isso nunca daria em lugar nenhum. E, agora que era governante, não imaginava que Zalgaroth atacasse o povo de Nespérdia. Ainda acreditava na bondade em seu coração. Foi em uma bela noite, quando os cidadãos estavam festejando felizes, quando Zalgaroth finalmente terminou o seu projeto tão arduamente feito. E ele chamava de necromancia. Ele conseguiu criar um exército de mortos que só tinham um único e simples objetivo: destruir Nespérdia e todos que ali moravam. Amdaigar, vendo o perigo iminente, preparou um exército também, e assim a guerra se instaurou em Nespérdia. Só que convenhamos, coloque um morto e um vivo, ambos com as mesmas habilidades, só que o morto é imune à dor. Quem tem a vantagem? Claro, o morto, pois ele não vai parar depois de sofrer um ataque. Afinal, ele já está morto. Então convenhamos que Zalgaroth tinha total vantagem sobre o combate, e por ser um príncipe, tinha tanto poder quanto Amdaigar. E os dois lutaram, só que como Daigar era mais velho, era mais forte também, e conseguiu derrubar Zalgaroth. Mas mesmo depois disso tudo, ele ainda acreditava que o seu irmão era bom e estava apenas corrompido. Mas isso o fez abaixar a guarda e ser atacado e morto pelo seu querido irmão. O povo de Nespérdia foi massacrado e Zalgaroth absorveu os poderes divinos de Daigar, se tornando assim uma divindade maior, e por fim acabou destruindo toda Nespérdia e tudo o que tinha nela. E dessa destruição veio a criação de todo o universo, que continua se expandindo infinitamente. Hoje em dia, ele está em seu palácio de vidro em uma dimensão desconhecida, rodeado por legiões de mortos-vivos e demônios que antes eram conhecidos como Nesperdianos, agora corrompidos por ele, ficando conhecido como Zalgo, aquele
que corrompe. Zalgo é a mais pura encarnação da maldade, e de acordo com a história, desde o seu nascimento, ele já estava predestinado a ser aquele que iria trazer o mal para todo o multiverso, com uma história de origem bem parecida com a do Rei Escarlate. Só que o motivo para o ódio e nascimento é diferente. Ele é um dos seres mais poderosos de todo o multiverso, tanto é que apenas a sua presença já causa uma perturbação no tecido da realidade, com ela se contorcendo, dizendo "ele vem", ou "Zalgo", ou "e". Podemos ver essa perturbação acontecendo nos quadrinhos, com eles ficando mais perturbadores a cada quadro, um sinal claro de que ele estaria vindo. A aparência mais famosa de Zalgo é um ser com 7 bocas, 6 falando em línguas mortas, enquanto uma está fechada, pois ela cantaria uma canção que acabará com o mundo. Ou melhor, mundos. A mão direita segura uma estrela morta, ou seja, um buraco negro, e a esquerda segura uma vela, cuja luz é escuridão. A mão que segura a vela é manchada com o sangue de Amdaigar, uma das entidades cósmicas mais benevolentes já existentes, morta pela mão esquerda de Zalgaroth. Não se sabe o que é essa vela. Dizem que pode ser a alma de Amdaigar, outros dizem que é a própria essência do poder de Zalgo, que fundamentalmente são a mesma coisa, porque já que Zalgo teria tomado os poderes divinos de seu irmão com essa mesma mão, então essa vela guardaria a essência de seus poderes, ou seja, a alma de Amdaigar. É aqui que chegamos em uma parte bem complicada. Os poderes do Zalgo. Bem, de acordo com o que eu pesquisei, ele possui mais de 40 poderes diferentes. Eu vou citar alguns deles, os que eu achei mais relevantes. Deformação da realidade. Ele consegue distorcer a realidade da forma que ele quiser, igual ao que acontece nos quadrinhos. Manipulação de buraco negro. Pode manipular livremente o buraco negro que ele segura. Imortalidade. Enquanto houver todo o mal, caos, medo, destruição e outros, Zalgo nunca irá morrer. Ele e a realidade são inseparáveis, e mesmo que achem alguma forma de matá-lo destruindo a realidade, ele ainda vai voltar para seu palácio de vidro como se nada tivesse acontecido. Manipulação da alma. Pode manipular tudo o que tem a ver com o espírito, desde invocar fantasmas, mortos, roubar, controlar e devorar almas e tudo o que você pode imaginar. Regeneração. Pode reconstruir qualquer membro que for perdido. Qualquer membro. Manipulação do caos. Pode criar, moldar e manipular forças caóticas no universo em que está. Manipulação do espaço-tempo. É capaz de mudar o próprio espaço-tempo a fim de afetar as dimensões de seu reino caótico ou simplesmente mudar as direções e a gravidade. Existência abstrata e não corpórea. Zalgo basicamente não é um ser físico propriamente dito, e sim a própria manifestação do caos. Mas não se engane, ele tem um corpo físico, mas está muito bem escondido no palácio. Onipresença. Como Zalgo é a própria manifestação do caos, então ele existe em todos os lugares, em todos os momentos. Passado, presente, futuro, em todos os lugares em que o caos reina. A própria realidade é um caos. Manipulação da mente. Como o nome diz, pode controlar mentes livremente, criar, apagar ou manipular memórias, confundir ou até induzir a pessoa ou pessoas a fazerem atos horríveis. Viagem dimensional. Pode viajar entre as dimensões. Manipulação do vácuo. Pode apagar qualquer ser abaixo dele da existência, incluindo até mesmo a sua alma. Enfim, ele tem muitos poderes cósmicos, e não, onipotência não está entre eles. Nunca esteve.
Matar Zalgo normalmente está fora de questão. Você já viu o monstro do pântano da Marvel? Então, matá-lo é quase impossível para um ser normal. Sua essência é toda a vegetação presente no universo. A mesma coisa acontece com Zalgo, só que no caso dele, o caos é ainda mais forte que o verde, pois praticamente tudo o que existe na realidade é um caos. E enquanto o caos não sumir, Zalgo também não vai sumir. Mas é claro, até Zalgo tem as suas fraquezas. Para se derrotar um ser como ele, tem algumas formas. Uma delas é destruindo e recriando a própria realidade de forma que não haja mais o caos. Mas isso vai matar o Zalgo? Claro que não, pois ele ainda existe dentro de seu palácio de vidro e vai fazer tudo de novo. Você ganha a batalha, mas perde a guerra. Zalgo sim tem um corpo físico, só que este está em uma dimensão separada, dentro do palácio de vidro protegido por uma legião de monstros. Então, se conseguirem achar essa dimensão, dar cabo dos monstros e por fim chegarem ao Zalgo, é preciso destruir a vela que ele carrega em sua mão esquerda, pois ela é uma grande parte de seu poder. E destruindo-a, você enfraquece Zalgo. Enfraquecendo Zalgo, você consegue destruí-lo, pois ele já não vai ser mais imortal. Eu acredito que o objetivo de Zalgo não é destruir o universo, até porque isso seria meio ridículo. Acredito que o seu objetivo é ser supremo a todas as outras entidades presentes no multiverso. Ele quer ser o mais poderoso. Só que é claro, para isso, ele precisaria de uma coisinha chamada de onipotência. E convenhamos, onipotência está muito longe do alcance de Zalgo.